boa tarde a todos. Muito obrigado pela oportunidade de disseminar o conhecimento previdenciário, né? Porque é um conhecimento que é de direito de todos, mas nós temos consciência de que poucos têm acesso a essa informação. Ainda é muito incipiente, né, a chegada dessa informação no público de ponta, no cliente de ponta, que são os contribuintes e os segurados da Previdência Social. Como foi bem citado, eu faço parte do Programa de Educação Previdenciária. É um programa que atende políticas do Ministério da Previdência, com a intenção de trabalhar principalmente a inclusão do cidadão de forma social, levar para ele a informação que lhe é de direito, que é o conhecimento em relação aos benefícios previdenciários. E aí me permito aqui sempre, quando você está nessa parte, falar do INSS, porque ainda tem uma lenda muito grande. Quando se fala INSS e Previdência, as pessoas ainda separam essas duas coisas, quando na verdade elas são intrinsecamente ligadas e uma pertence à outra, né? Então o Programa de Educação Previdenciária tem a intenção de desmitificar algumas lendas previdenciárias que a gente acaba descobrindo por aí, como por exemplo a história de que não precisa pagar para se aposentar por idade, como por exemplo a história de que eu vou pagar a minha vida inteira no salário mínimo, quando faltar um ano eu aumento a minha contribuição. Isso nós chamamos de lendas previdenciárias, e o nosso trabalho é ir até o cidadão e informá-lo dos seus direitos e quais são os seus deveres também, né, para que ele possa estar bem informado e fazendo um planejamento para o seu futuro, enquanto velhice ou em algum momento que ele se encontrar doente ou havendo seu falecimento, os seus dependentes, como é que eles ficam, onde eles procuram, o que eles fazem, né, quais são os direitos que eles obtêm, que eles têm. Então o nosso trabalho gira nesse ponto, com a intenção final de fortalecer a cidadania, porque um cidadão bem informado consegue exercer adequadamente a sua cidadania, consegue se pautar na sociedade como um ente que faz a diferença, um ente que realmente se autoconhece. Também a intenção, a ideia do programa é ajudar o Ministério a fortalecer a sistemática de que o sistema é um sistema sustentável. E para que ele seja um sistema sustentável, é necessário que a população que a sua base tenha esse conhecimento e adentre ao sistema, entenda como funciona o sistema, e até porque é um sistema intergeracional, ele passa de geração para geração. Então o programa tem essa função, levar o conhecimento para a ponta, levar o conhecimento para quem é detentor do direito previdenciário. Porque nós sabemos que durante muito tempo esse conhecimento ficou relegado ao balcão do INSS e também a algumas categorias e profissionais que trabalham na área, né? Mas aí a gente corrige um pouco essa distorção com o advento do Programa de Educação Previdenciária. Bom, o que é o programa, onde ele está? O Programa de Educação Previdenciário é um setor, eu diria um departamento, uma área dentro de um departamento chamado Cefai, Centro de Formação e Aperfeiçoamento do INSS, que tem a missão de trabalhar o treinamento, a formação dos servidores em geral e a formação da população civil. Enquanto o Cefai atua internamente, o PEP, a mando do Cefai, sob rede do Cefai, trabalha o público externo, né, trabalha a área externa, a população no geral. Nós temos hoje como coordenador nacional do Cefai a Renata Silva Mello, o coordenador nacional do PEP é o Everaldo Bernardes, que os dois desenvolvem um grande trabalho, e aqui em São Paulo, quando nós estamos em São Paulo, Superintendência Sudeste 1, nós temos a Maria Inês, que é a representante aqui da Superintendência Sudeste 1. Então nós temos a coordenação, a representação regional e as representações locais, né, que estão a cargo das gerências executivas. Então cada gerência tem a sua representação local e nós temos servidores em cada agência também que desenvolvem esse trabalho. Traduzindo assim mais detalhadamente a ação do PEP, nós temos algumas linhas de trabalho que nós desenvolvemos. Então eu costumo chamar de projeto PPCO, né? O que é isso? Então nós trabalhamos com palestras, nós trabalhamos com parcerias institucionais e nós trabalhamos com os programas de mídia, né? Nos programas de mídia nós falamos de rádio, de televisão, jornais, outras áreas de mídia para divulgar o conhecimento. Então nós podemos dar entrevistas, podemos responder questionamentos, podemos pautar programas em relação ao direito previdenciário. E aí nós temos o CO, que o C, nós estamos falando de cursos do disseminador
do conhecimento previdenciário. Esses cursos são especificamente voltados para pessoas que possam ser disseminadores do conhecimento. Então eles são elaborados com parcerias com escolas, com órgãos públicos, associações comunitárias, igrejas, né? Então, onde tiver um público que pode ser considerado disseminador, é possível desenvolver um curso desse disseminador com esse pessoal, com essa turma, para criar raízes desse programa. E aí também atuamos com o programa de orientação e informação ao cidadão. Como funciona esse programa de orientação e informação ao cidadão? Um exemplo clássico, claro, por exemplo, a minha lotação é na Regional Leste, e lá nós temos uma parceria com a Delegacia do Trabalho. 2 vezes por mês nós estamos na Delegacia do Trabalho fazendo atendimento àquela população que vai buscar orientação trabalhista, e aí nós também orientamos a eles quanto aos seus direitos previdenciários, até porque direito trabalhista e previdenciário estão intrinsecamente ligados. Dificilmente um vai sobreviver sem o outro. Então a pessoa vai buscar a sua informação trabalhista e muitas vezes tem dúvida previdenciária, nós já elucidamos a dúvida ali, evitando que as pessoas precisem procurar uma agência do INSS para ter muitas vezes uma informação que pode levar 5 minutos, né? E aí, devido à alta demanda que existe nas agências, essa informação pode levar um pouco mais de tempo. Então, essas são as linhas mais abrangentes, mais diretas que nós atuamos, que são palestras, as parcerias institucionais, os cursos e as orientações. Também fazemos as orientações nas associações comunitárias, né? Atendendo a comunidade local, dando orientação, fazendo palestras, inclusive, para eles. Então nós temos um trabalho bem bacana, um trabalho bem vasto. Hoje nós temos mais de 1000 representantes no país inteiro, de norte a sul, de leste a oeste, nós temos pessoas para desenvolver esse trabalho. É importante falar para a gente ditar que é o seguinte, qual a importância da Previdência Social para a sociedade brasileira, porque o PEP não existe só para dizer para a pessoa que ela precisa contribuir e que ela tem direito a isso, mas é importante que a sociedade brasileira tenha noção da importância desse sistema, da Previdência Social. Às vezes o brasileiro não sabe o que é a Previdência e não sabe o tamanho da importância dessa instituição. Então, a importância da Previdência Social, ela passa pela importância social, porque aí nós estamos falando de uma proteção à dignidade humana, nós estamos falando da redução da desigualdade social, da redução da pobreza, porque nós vamos ver um pouco mais adiante em números, muitas vezes determinada cidade o que recebe de repasse em relação a benefícios previdenciários é maior do que o fundo de participação dos municípios. Tem municípios que às vezes sobrevivem por questões previdenciárias, por causa do alto número de benefícios que são pagos naquela região. Então nós estamos falando, para exemplificar, se nós pegarmos lá a cidade de Itaobim, em Minas Gerais, lá no ano de 2014, o repasse de benefícios previdenciários para aquela cidade em 2014 somou da ordem de 34 milhões, enquanto o fundo de participação dos municípios chegou da ordem de 9 milhões. Tem uma diferença muito grande, ou seja, eu poderia dizer que se de um dia para o outro acabassem os aposentados e os beneficiários previdenciários de determinada cidade, seria um caos, seria uma calamidade, né? E nós não estamos falando só de cidade pequena, não. Nós vamos falar de São Paulo, por exemplo, que é uma megalópole, que é uma cidade grande. Nós temos para São Paulo um repasse da ordem de mais de 25 bilhões. Né? A verdade, eu corrigi aqui, não é um repasse, né? Porque aí é bem diferente a coisa. A quantidade de benefícios previdenciários que são pagos em São Paulo trazem para a cidade uma movimentação econômica da ordem de mais de 25 bilhões. E aí nós vamos fazer um paralelo. Considerando que o orçamento da cidade fica em torno de 55 bilhões, então nós temos mais de 50% de movimentação econômica maior do que o orçamento da cidade. Então é importante a população tomar consciência disso, porque a gente escuta as pessoas dizerem isso deveria acabar, isso muitas vezes não é assim, porque eu diria que se esse sistema entrasse em colapso, talvez o Brasil inteiro entrava em colapso também, né? Se nós vamos falar no total de municípios, dos mais de 5 mil municípios que nós temos no país, cerca de 3.900 recebem mais movimentação econômica de benefícios previdenciários do que a participação do Fundo de Participação dos Municípios. Então, é de suma importância, é um ente vivo, é um ente que agrega e faz com que o país continue andando, né? Além disso, onde pega mais a questão previdenciária quando se fala em Previdência, se fala em INSS? A gente lembra muito de idosos, né? Eu posso dizer para vocês que hoje cerca de 81% dos idosos brasileiros estão protegidos pela Previdência Social. 81%. Nós estamos falando
de mais de 21 milhões de pessoas com mais de 60 anos. Tem cidades no Brasil que tem 1 milhão de pessoas, tem cidades no Brasil que tem 15 milhões de pessoas. Então nós temos mais de 21 milhões de idosos acima de 60 anos que estão no esteio, no esteio da proteção da Seguridade Social, da Previdência Social. Isso faz a diferença para uma pessoa quando ela chega completando essa idade. Ao longo da sua vida fez os seus pagamentos, ao longo da sua vida fez as suas contribuições, e aí chega nessa idade é necessário que ele tenha a tranquilidade suficiente para tocar a sua velhice junto com a sua família, inclusive, né? Tem uma proteção familiar aí por trás. Porque eu não tenho números, mas a grossa maioria das famílias brasileiras são mantidas por aposentados, pelos benefícios por aposentadorias, né? Então, quando a gente fala em Previdência Social, nós vamos lembrar de INSS, nós vamos lembrar de aposentadorias, de benefícios. E eu me permito agora aqui falar especificamente usar a titulação de INSS, porque é o título que a população conhece, né? Então, quando você ouvir falar de Previdência Social, de RGPS, Regime Geral de Previdência Social, estamos falando do INSS. Por quê? Porque o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, ele é pautado por políticas do Ministério e essas políticas são executadas pelo INSS. O INSS é o ente, é o gestor de tudo que gira em torno do Regime Geral de Previdência. Então, esse regime é aquele que cuida de todos os trabalhadores da iniciativa privada, é aquele que cuida daquele trabalhador que não exerce atividade, mas ele quer contribuir. Então, o INSS tem uma responsabilidade muito grande nos mais de 31 milhões de benefícios pagos pelo país afora. A responsabilidade de saber que as famílias estão esperando determinado pagamento em determinado dia do mês. E aí a gente tem que fazer referência aqui, porque não existe na história um único mês em que houve um atraso de um benefício previdenciário, né? Se houve atraso em benefício previdenciário, houve em determinado benefício por algum problema específico daquele benefício, não de orçamento, não de verba, não de problemas com o INSS, do repasse do fundo do RGPS. Então é importante a gente entender que existe um órgão, existe uma autarquia absolutamente constituída, absolutamente sustentável atrás, fazendo a manutenção desse processo. Então, tem algumas características, né? Quando a gente fala em regime geral de previdência, é importante citar algumas características. Por exemplo, é um regime contributivo. Isso quer dizer que nós quebramos mais uma lenda previdenciária. Se é contributivo, não há nenhuma possibilidade de alguém se aposentar por idade ou por tempo de contribuição, ou receber um auxílio-doença, ou ceder uma pensão por morte para um dependente, se não houver contribuições no sistema, se essa pessoa não fazia parte do sistema. Eu costumo dizer nas palestras que nós podemos comparar esse sistema ao seguro de automóvel, ao seguro de uma casa. Se eu paguei o meu seguro e eu fui roubado, a seguradora obviamente tem que me devolver o valor equivalente ao carro, né, ao valor que ele vale de mercado. Se me roubaram o carro e eu resolvi pagar o seguro depois, não há que se falar em devolução nem do carro nem do valor, porque quando roubaram o carro, quando eu fui pagar o seguro, eu já tinha sofrido o dano. Então, em relação ao regime geral de previdência, ao INSS é importante ter essa consciência. Eu pago, eu contribuo para a prevenção futura, né? Não adianta eu colocar um alarme depois que me roubaram a casa, porque não vai pegar aquele ladrão, né? Vai servir para o próximo ladrão que vier, mas para o atual não tem mais o que fazer. E a ideia central desse processo é prover o sustento do trabalhador e da sua família durante o período da sua velhice, ou um momento em que ele se encontra doente. Enquanto ele está doente, ele se afasta do trabalho, e aí ele precisa ter essa manutenção, porque é alimentação, muitas vezes é aluguel, locação do imóvel, muitas vezes a medicação, ele precisa ter essa sustentação. E aí, no advento do seu falecimento, muitas vezes tem uma mulher, tem um filho, ou às vezes tem uma mulher e filhos que dependeram a vida inteira daquela renda, daquele salário, e aí se vê numa situação complicada, uma situação em que não tem mais o genitor, não tem mais quem prover a renda, e também não tem a possibilidade de prover a renda, porque são inúmeros os casos de mulheres que passaram a vida que por N motivos não trabalharam, por N motivos, né? Muitas vezes preferiram, foi necessário cuidar da família, e aí o marido ou o cônjuge se vai, e aí ela fica sem essa proteção. Então, o sistema existe para esses momentos. O sistema existe
para prevenir esses momentos, prevenir o caos desses momentos que acontecem na vida das pessoas. E eu digo caos porque é caos mesmo. Só quem passa por essa situação, quem vivencia essa situação é que pode entender que é um caos realmente, é um microcaos na vida dessas pessoas. Então, a proteção se dá no advento da aposentadoria, né, onde ele recebe o seu... é uma substituição da renda, no advento do afastamento do trabalho por doença, numa aposentadoria por invalidez, por decorrente de um acidente de trabalho, ou de um acidente de qualquer natureza, ou de um falecimento. E aí também nós temos a questão gestacional e outras coisas que nós podemos ver um pouco mais para frente. Algumas pessoas nos perguntam: que tipo de sistema é esse? Que sistema é esse? Como é que funciona? Qual é a regra básica, o regulamento básico desse sistema? O nosso sistema previdenciário brasileiro é um sistema chamado de repartição simples, né? Por que repartição simples? Porque é um sistema onde... simples, eu diria que é simples e solidário. Porque é um sistema onde todos pagam, né? Todos fazem a sua contribuição para um bolo. E esse bolo, quando você vai fazer um bolo, vou até usar como receita mesmo, você tem que ter toda uma gama de ingredientes, você mistura todos esses ingredientes e quando o bolo estiver inflado, você serve, não é? Nosso sistema é isso. Então, aquele contribuinte, aquele segurado que está contribuindo junto com os demais, vai para o bolo. Quando esse bolo está pronto, chega o momento em que um tem a necessidade da fatia desse bolo. Chegou o momento dessa necessidade, ele vai receber a sua parte, que é aquelas contribuições que ele fez ao longo da vida, né? E ele é solidário porque, por exemplo, o que eu contribuo hoje para o sistema não é uma contribuição para a minha aposentadoria, para o meu processo de benefício. É uma contribuição para aqueles cidadãos que são contribuintes que estão hoje buscando o benefício. Então, eu contribuo para quem está se aposentando hoje, para quem está recebendo hoje, e aí, mais adiante, outras pessoas contribuirão para que eu possa receber o meu benefício, né, para que eu possa lograr também êxito na busca do meu direito. Então, é um sistema tranquilo, é um sistema simples de interpretação, não é nada complexo, e que hoje eu diria que talvez seja, não sei se é o mais seguro do planeta, que eu não conheço alguns exemplos por aí, fora conheço alguns, não todos, mas eu diria que se for relacionar em relação paralelo com outros sistemas, talvez o nosso seja o mais seguro até hoje. Como eu disse antes, eu repito isso, é importante isso, não há na história da Previdência Social brasileira um momento sequer em que o seu segurado recebeu uma notícia dizendo: não vai haver pagamento do benefício porque não há orçamento, não há verba. Até hoje não aconteceu isso. E pela forma como o sistema é constituído, não vejo risco disso acontecer agora, não vejo nenhuma possibilidade. É seguro eternamente? Não, nada é seguro eternamente, absolutamente nada. Nós temos que, ao longo do tempo, ir fazendo mudanças e provendo alterações e acompanhando a mudança da sociedade, porque a sociedade vai mudando, ela é dinâmica, e o sistema também tem que fazer alguns acompanhamentos, né? Mas, ok, até agora, nenhum risco, né? Então, o RGPS, o Regime Geral de Previdência Social, ele é um sistema nacional e é um sistema público e é obrigatório. Importante dizer que é obrigatório. Por que ele é obrigatório? Porque todo trabalhador, quando ofere renda, ele automaticamente está inserido no sistema. Automaticamente. E ele tem eu diria que o risco de problema no sistema é mínimo. Por quê? Porque nós temos uma base de financiamento muito grande. Nós temos uma gama de áreas de onde provém o financiamento. Por exemplo, o trabalhador, quando ofere renda, quando ofere salário, ele contribui automaticamente, é uma contribuição obrigatória. O trabalhador, o cidadão que não trabalha, não exerce nenhuma atividade, mas ele quer se proteger e proteger a sua família. Ele vai e efetua suas contribuições. As empresas recolhem um determinado percentual em relação à massa salarial que ela paga, que seria em torno de 20% por parte das empresas. Em alguns casos, nós temos aí a substituição previdenciária, que vai hoje em torno de 4%, que é uma mudança recente de 4,5%, mais ou menos. Mas a empresa faz a sua parte. Clubes de futebol profissional fazem contribuições. Existe contribuição da loteria, dos jogos, né, de Mega Sena, as loterias federais, todas elas têm uma parte dessa arrecadação que é vertida para contribuição, como contribuição previdenciária ou da Seguridade Social, e outras linhas de financiamento que o sistema tem. Por isso é um sistema seguro, não é um sistema onde tem só
um canal de um rio. Existem vários canais abastecendo e irrigando esse sistema. Tá? E aí, qual é o foco? Quem é a pessoa que está beneficiada e está protegido pelo sistema? Que nós chamamos de segurados da Previdência Social. Aí nós temos os empregados, que são aqueles que efetivamente trabalham com carteira registrada. Tem os empregados públicos que trabalham em alguma empresa pública, mas são da ordem, trabalham com regime seletista. Nós temos os facultativos, que é aquele que não exerce atividade. Os segurados avulsos, que o exemplo mais claro de segurados avulsos são os trabalhadores portuários, aquele pessoal que carrega o saco, aquele pessoal que arruma a carga, aquele pessoal que coordena todo o trabalho nos portos de abastecimento dos navios, de descarrego dos navios. São os segurados avulsos, que detêm os mesmos direitos que os segurados empregados. Nós temos os segurados especiais, que são o pequeno produtor rural, e para não fazer confusão, o pequeno produtor rural, para efeito de seguridade, para efeito do segurado especial, é aquele que tem atividade para sustento da família, numa área que não pode exceda 4 módulos fiscais, uma área pequena, onde não é uma produção para comercialização, é para sustento da família. E naturalmente que o segurado especial, quando ele comercializa essa produção, ele também faz uma contribuição, mínima, mas ele hoje já faz uma contribuição. Nós temos os empregados domésticos, né? E eu falo aqui os empregados domésticos, porque geralmente nós só falamos empregadas domésticas, né? Mas os empregados, no geral, tem homens que executam esse trabalho também. E nós temos outros financiadores, outros segurados, que são os microempreendedores individuais, que vão entrar na categoria dos contribuintes individuais, os empresários, os ministros de confissões religiosas, nós estamos falando dos padres, estamos falando dos pastores, dos rabinos, né, que são todos contribuintes. Então nós temos uma gama muito grande. Qual a ideia central para entender esse processo? Exerceu atividade, auferiu renda, salário, ele é contribuinte, ele é segurado, ele tem que verter a sua contribuição. Salvo aquele que não tem obrigação, que é aquele que não exerce atividade, esse aí é por decisão própria. Nós temos hoje também, recentemente, uma lei que inseriu a dona de casa nessas contribuições. Hoje ela pode recolher com uma fatia de 5% do salário mínimo. Ela precisa passar primeiro pelo CRAS, pela assistência social da prefeitura, para se cadastrar no CAD único e depois procurar a Previdência para verter as suas contribuições. Então, nós temos uma gama muito grande de proteção. Eu diria que é o sistema que protege o maior número de trabalhadores. É o sistema que hoje alcança a maior parte dos trabalhadores do país, né? Esses segurados aí da Previdência são, por exemplo, nós temos aqui um cameraman filmando. Esse cameraman ele recebe uma remuneração. Essa remuneração ela é passível de contribuição previdenciária. Aqui no futuro esse cameraman vai querer se aposentar, né? Ou se ele ficar doente e não puder vir fazer as filmagens, ele vai precisar ter proteção. Então, esse está incluído no nosso sistema também. Quando esse cameraman aqui, me permite aqui até usar ele como exemplo, que eu sei que está mais próximo de mim aqui. Quando esse cameraman ele resolve contribuir para a Previdência, ele tem uma expectativa. Qual é a expectativa dele? A expectativa eu tenho hoje 18, 19, 20 anos, não importa a idade, e quanto tempo eu preciso contribuir para que eu receba o meu benefício? E quais são os benefícios? Porque o ponto principal é quais são os benefícios? Porque eu estou pagando. Se eu estou pagando por obrigação porque eu sou registrado, eu obrigatoriamente também tenho que procurar entender para que serve essa contribuição, para onde ela vai. Então, quais são as prestações previdenciárias que esse cidadão tem direito a receber no momento da sua busca? Nós estamos falando da aposentadoria por tempo de contribuição, que se divide na aposentadoria integral, na aposentadoria proporcional, e agora nós temos mais duas linhas, que são as aposentadorias por tempo de contribuição da pessoa com deficiência, que é desde o ano de 2013, que é uma lei nova que abriu essa porta. Nós temos a aposentadoria por idade, ou seja, a aposentadoria por idade do trabalhador urbano, a aposentadoria por idade do trabalhador rural e a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, né? Que inclusive essa nova vertente da pessoa com deficiência, pouquíssimas pessoas conhecem. Pouquíssimas pessoas talvez hoje já tenham direito a buscar esse benefício, porque contribuíram em determinado tempo e se encontram na situação e também ainda não estão sabendo disso. A aposentadoria por invalidez, que é pago àquele trabalhador, aquele cidadão contribuinte que sofreu um acidente e
foi declarado inválido, incapaz para exercer qualquer tipo de atividade, não é só a atividade que ele exercer, mas qualquer tipo de atividade, ele está inserido na aposentadoria por invalidez. Temos a aposentadoria especial, que são os trabalhadores, as pessoas que trabalham em condições especiais, trabalham na área de química, física, produtos químicos, produtos que degradam a saúde dele ou que causam risco de vida a essa pessoa. E aí nós temos a aposentadoria, algumas categorias onde a pessoa pode se aposentar com 15, 20 ou 25 anos, né? Sendo que de 15 anos são aqueles trabalhadores que trabalham principalmente nas minas, né? Na área subterrânea, na extração de minérios, esses se aposentam com 15 anos, e outros que também nas minas, mas na área externa, se aposentam com 20 anos, e os demais, nas áreas de periculosidade, se aposentam com 25 anos de atividade. Porque essas pessoas, se você pegar lá um trabalhador que passa 15 anos extraindo minério no subterrâneo do solo, dificilmente essa pessoa vai conseguir trabalhar mais que 15 anos. Por isso a lei permite que ele se aposente em tempo antecipado, desde que haja as comprovações necessárias. Tá? O auxílio-doença, que é o benefício concedido por incapacidade temporária, e aí eu já digo a palavra incapacidade porque é exatamente isso que a lei diz, né? O benefício não é pago porque a pessoa se encontra doente, mas é porque ele é contribuinte, ele é assegurado da Previdência, ele está protegido e ele se encontra incapacitado temporariamente para exercer a sua atividade, né? Qualquer que seja a sua atividade. Isso pode acontecer, se ele estiver exercendo duas atividades, ele pode se afastar por uma atividade, por outra não, vai depender qual área que ele se encontra incapacitado. Nós estamos falando da pensão por morte, que é para aquele contribuinte segurado que falece, ele deixa a sua família protegida, a sua esposa, ou seu esposo, ou seus filhos menores de 21, ou seus filhos maiores de 21 anos que são incapacitados, né? Tem um leque de proteção aí que ele pode oferir. É importante, eu acho, citar esses títulos, porque para a população brasileira, quando se fala em Previdência Social, as pessoas lembram apenas de uma única coisa: aposentadoria. Mas eu vou ter que contribuir 35 anos ou 30 anos para me aposentar, é muito tempo. Por que é importante saber desses outros benefícios? Porque daqui até minha aposentadoria muita coisa pode acontecer, não é? A sua esposa pode ficar gestante, você pode sofrer um acidente, isso é passível, a gente sabe que isso acontece. Então, daqui até, o bom da Previdência do RGPS é isso. Tem um processo, você tem um caminho, tem uma caminhada que algumas coisas podem acontecer e você se encontra protegido pela Previdência. E aí, nós temos aí o auxílio acidente, né, que é para aquele contribuinte que sofreu um acidente, se afastou, se recuperou, mas restou uma sequela, que ele não pode exercer a mesma atividade com a mesma primazia, e aí ele vai receber esse auxílio acidente. O salário família, né, que é pago ao trabalhador de baixa renda, ou considerado de baixa renda. Nós estamos falando do trabalhador que tem uma renda de que vai até R$ 725 reais, onde ele recebe R$ 37 reais aproximadamente por filho, que tem até 14 anos, e aquele que tem uma renda superior a isso, que vai até R$ 1.089 reais, que recebe R$ 24 reais por cada filho, né, para o trabalhador, exatamente aquele registrado, o avulso e segurado empregado, que podem receber. Então, eu acho que, só para a gente deixar claro mais ou menos quem é o segurado, quais são os benefícios que ele tem direito a receber, porque é importante ter esse conhecimento. Fora isso, a Previdência também provê ao seu segurado e aos seus dependentes o serviço de reabilitação profissional. É um serviço muito bacana, um serviço muito bonito e que ele hoje é bem ativo. Acho importante destacar, porque você pega lá um cidadão que contribuía, sofreu um acidente de trabalho, e aí ele restou sequela da atividade, ele não pode exercer mais a atividade que ele exercia antes, o INSS vai encaminhá-lo para reabilitação profissional, onde ele pode aprender uma nova atividade, fazer um curso totalmente custeado pelo sistema. Se houver a necessidade de uma prótese de perna, de braço, que seja, o sistema vai prover, vai custear essa prótese, não só a questão da prótese, mas também manutenção dessa prótese. Então, esse serviço não é só ao segurado, mas também ao seu dependente. Então, quem passa por essa situação pode procurar o sistema. Se o seu dependente estiver passando problema, pode também lançar mão dessa área. Tá? E aí, como nós estamos falando aqui, nós estamos trabalhando com a questão do planejamento financeiro,
da semana do planejamento financeiro, acho que é uma medida, me permitam aqui destacar, super importante, de suma importância para a população brasileira, porque nós não temos essa cultura de planejar as nossas finanças. A nossa cultura é de receber e gastar, receber e jogar, receber e fazer alguma coisa imediata, não é de pensar mais no futuro. A aposentadoria é um ato de planejamento financeiro. É um ato de planejar a sua vida. A aposentadoria é um ato de pensar, eu diria que não em mim, mas no meu entorno. É planejar o meu futuro pensando no meu entorno. Em mim, na esposa, nos filhos, no meu enteado menor, no menino, no filho no menor sob guarda, no tutelado, naquele que é adotado. Então é um planejamento financeiro pensando no meu futuro para evitar que nós tenhamos desgostos que possam nos causar futuramente. Então, e isso é um ato que a gente tem que aprender muito cedo. Isso é uma coisa que nós temos que aprender logo cedo. Acho que isso tinha que ser aprendido nas escolas, aprendido nas universidades. E hoje existem alguns projetos pilotos, né? Inclusive da Previdência Complementar, existem algumas coisas. O Paulo César acho que logo vai falar alguma coisa sobre o assunto. Eu acho que é importante criar essa cultura no Brasil. E falando em planejamento financeiro, o aposentado do INSS, aquele que recebe aposentadoria e recebe pensão por morte, por exemplo, o pensionista, eles têm a opção, o benefício de lançar mão de empréstimos consignados no mercado, empréstimos que são feitos junto a bancos, né, tradicionais, sendo descontados do seu benefício. Podem ser consignados do seu benefício. E por que é importante, a gente vai colocar aqui falando do planejamento financeiro? Porque em qualquer situação que você for fazer algum empréstimo no mercado aberto, você vai pagar juros meio que exorbitantes. O aposentado e o pensionista, ele tem lá na casa os juros na casa de 2,14, né, para que ele possa fazer o seu empréstimo e descontar isso do seu benefício, que só pode descontar também, inclusive, até 30% do seu benefício, por uma questão de planejamento financeiro, não pode ser descontado mais do que 30% do benefício. E se ele tem o cartão e ele resolve utilizar esse cartão no mercado, os juros desse cartão não excedem 3,06%. É um percentual muito pequeno se considerarmos o alto juros abusivo do cartão de crédito comercial comum, né, para o aposentado. Esse aposentado também, ele tem um limite de parcelas em que ele só pode fazer até 72 parcelas, não pode ser 100 parcelas, 200 parcelas, porque tem uma coisa de preocupação em relação a como é que ele vai lidar com isso, né? E é interessante citar que de 2 anos e pouco para cá já existe um trabalho, já está sendo feito um trabalho junto aos aposentados, junto ao pessoal que recebe benefícios assistenciais também, um trabalho de planejamento financeiro, incentivando essas pessoas a trabalharem financeiramente, a pensarem financeiramente, a pensarem o que estão recebendo, o que estão gastando, o que fazer com aquilo que sobra, né? Os aposentados estão incluídos nesse trabalho. Hoje existe uma atividade muito grande borbulhando em relação a isso, e para que o sistema possa se manter preocupado com o seu segurado, ele precisa estar provendo também essas ações, né? Então, de modo geral, grossamente falando, o RGPS é isso. O RGPS é um sistema de previdência onde eu posso fazer a opção de contribuir se não estiver trabalhando, mas eu estou inserido no sistema automaticamente se estiver trabalhando e recebendo renda. Pode até haver pessoas que falam, mas eu não gostaria de ser obrigado a fazer isso, né? Mas vamos pensar da seguinte forma: não existe nenhuma possibilidade de a pessoa atingir determinada situação sozinho. Não existe essa possibilidade. Por que eu digo isso? Porque vamos calcular aqui da seguinte maneira: quanto é que eu pago mensalmente para a Previdência Social? Eu, enquanto trabalhador empregado, eu recolho 8, 9 ou 11% do meu salário. E se eu passo a minha vida inteira recebendo um salário mínimo mensalmente de trabalho, e eu recolho 8% de um salário mínimo, uma pergunta precisa ser feita. Se eu vou receber um salário mínimo e eu estou recolhendo só 8%, quem é que paga os outros 92%? Porque não existe milagre, não existe mágica, né? O 100% precisa vir. Você está pagando 8%, um dia você vai receber um salário mínimo, R$ 788.
Então alguém tem que pagar alguém tem que complementar essa diferença. Então quem complementa? As empresas complementam, os outros trabalhadores complementam, os clubes de futebol profissional complementam. Por exemplo, quando você vê um grande evento lá no estádio de São Paulo, lá, o Paul McCartney, ele veio no estádio de São Paulo, arrecadado milhões lá, 5% daquela arrecadação vai para o sistema previdenciário. Automaticamente vai para o sistema previdenciário. Então, é interessante olhar a situação não pelo que eu estou pagando, mas pela forma solidária, pela forma de que nós somos uma sociedade e que futuramente eu vou bater a porta da Previdência. É duro. Eu faço palestras em universidades, em empresas, em associações comunitárias, e você vê uma pessoa que atingiu uma determinada idade, não contribuiu o suficiente para receber o benefício, e aí você percebe o quanto faz falta na vida dele um salário mínimo. Um salário mínimo. E eu estou falando de salário mínimo, mas existem muitas possibilidades, existem milhares de segurados que recebem o valor teto, que recebem 4, 5, 6, 7, 8 salários mínimos. Tudo vai depender da sua média de contribuição, a média histórica que tem que ser feito, né? E eu quero desmitificar uma lenda também interessante, que as pessoas às vezes têm medo de falar em aposentadoria por idade, porque elas falam que a aposentadoria por idade é sempre salário mínimo, e não é. É importante dizer que o cálculo da aposentadoria por idade, ele é formatado da mesma forma que é formatado o cálculo da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, se você tem uma média de contribuição alta, para se aposentar por tempo de contribuição com um valor alto, essa mesma média, se você decidir se aposentar por idade, o seu salário de aposentadoria por idade também vai ser um salário alto, não vai ser um salário mínimo, né? Então, eu acho que é isso, acho que é o básico da informação, e aí nós vamos ficar à disposição aqui para tirar algumas dúvidas mais adiante das pessoas. E é isso, eu quero agradecer a atenção e finalizar por aqui a minha participação. Muito obrigado, Valdir. Certamente foi bem esclarecedor aí tudo que você nos informou, uma quantidade grande de informações. E agora nós vamos passar então, como o nosso webinar é Conhecendo o Sistema de Previdência do Brasil, aspectos do regime geral e complementar, vamos ouvir um pouco mais então da parte do regime complementar com o Paulo César dos Santos, que é diretor de políticas da SPPC. Só como uma coisinha a mais para lembrar para vocês, quem quiser fazer perguntas, clica no ícone MSG, esse pequeno envelope que está aí logo abaixo da palavra BRAP. Tá ok? Paulo, por favor. Alô, pessoal. Nesse bloco, nós vamos tentar transmitir para vocês algumas informações sobre os aspectos gerais do que é o regime de previdência complementar. O Valdir, meu colega aqui, já falou bastante sobre o regime geral. Nós estamos vendo aqui o nosso sistema previdenciário brasileiro, ele é montado e organizado com nós chamamos de 3 pilares, né? Que é o regime geral de previdência social, com o qual ele explanou muito bem as vantagens, os benefícios, toda a filosofia, todo o trabalho que é feito. E, do outro lado, temos também o regime próprio de previdência social, que é aquele regime onde os estados e municípios que têm interesse preparam, criam uma entidade e passam a recolher dos seus servidores contribuição para fornecer um benefício a ele. Também é um regime público, um regime obrigatório, um regime contributivo. E, para complementar, nós sabemos que os 2 regimes têm limites de benefício, tem um benefício mínimo, tem um benefício máximo, né? E, para complementar os 2 regimes do sistema brasileiro, nós temos o regime de previdência complementar. Tá? O regime de previdência complementar no Brasil, ele existe desde 1977, né? Ao longo de todos esses anos ele foi sofrendo aperfeiçoamentos, e um que veio foi bem marcante, foi o decorrente da emenda constitucional número 20, lá de 98, que acabou determinando a aprovação das 2 leis complementares, 108 e 109, né? O regime de previdência complementar, ele é organizado, ele é operado por entidades abertas de previdência complementar e por entidades fechadas de previdência complementar. Essas entidades fechadas nós denominamos de fundo de pensão. A Constituição brasileira, no artigo 202, ela definiu
princípios, fundamentos para os regimes de previdência complementar. Tá? Isso vale para os dois regimes, ou para as duas entidades, tanto entidades abertas quanto entidades fechadas. E nós percebemos, né, que o legislador quis deixar claro para toda a sociedade que, primeiro, o regime de previdência complementar é um regime privado. Tá? Apesar de integrar o Sistema Nacional de Previdência Complementar, é um regime que está vinculado à iniciativa das pessoas e das empresas, das associações, em querer um benefício adicional. Tá? É um regime que é autônomo em relação aos dois outros regimes previdenciários. Ele tem regras próprias, tem fundamentos, tem princípios próprios, né? É um regime que a adesão, a instituição da entidade, do plano da entidade e a adesão a esses planos é facultativo, um pouco diferente dos dois outros regimes que nós temos uma adesão obrigatória. Ele, ao contrário também do regime próprio, porque é um grupo de pessoas menor, um interesse menor, ele é um regime que usa como método financeiro o método de capitalização, onde a gente contribui, esses recursos são investidos e ao final de determinado tempo o montante acumulado acaba financiando o benefício daquela pessoa que contribuiu, né? E nós dizemos que esse benefício que é financiado, ele é oriundo de um contrato, oriundo de um acordo entre a pessoa jurídica, a pessoa física interessada, que acabou determinando um percentual, um valor, por um tempo determinado, ou até que a pessoa venha a morrer. Também a Constituição tratou de dar uma definida, uma clareada no que antes havia uma confusão, havia uma dúvida entre ser ou não o regime de previdência complementar oriundo ou integrante da relação trabalhista. Tá? A Constituição, lá no artigo 202, deixou bem claro que as contribuições que são contratadas, elas não integram um contrato de trabalho. É um contrato privado, diferente do contrato de trabalho. Portanto, as regras, os princípios são diferentes. Também a questão tributária foi levada em consideração. O regime de previdência complementar, ele tem um incentivo fiscal, onde as contribuições que nós fazemos hoje, elas podem ser abatidas na base de cálculo do imposto de renda. Todo ano a gente faz, daqui a pouco nós vamos ter que fazer a nossa declaração de imposto de renda, o ajuste anual, e lá nós poderemos abater até 12% da nossa remuneração que é tributada, tá? Pelas contribuições que nós fizemos para o regime de previdência complementar. E lá na frente, o dia que nós formos aposentar, nós iremos com certeza contribuir ou pagar o tributo da forma adequada, conforme nossa escolha. Uma outra coisa que a Constituição deixou clara também, e isso acontece também no regime geral, é que tanto aqueles que criam a entidade, quanto aqueles que participam, os empregados, os associados, os aposentados, eles têm acesso e têm participação obrigatória naquelas instituições ou naquelas instâncias onde são deliberadas ou são definidas as regras de funcionamento do regime e da própria entidade. Outras características que foram já essas definidas pelas duas leis complementares, 108 e 109, tá? Dão uma certa diferenciação entre uma entidade aberta e uma entidade fechada. Nós, lá no Ministério da Previdência, nós tratamos das entidades fechadas de previdência complementar. E entidades abertas estão sob a tutela, sobre a fiscalização e a regulação das entidades, dos dois entes que integram as autarquias vinculadas ao Ministério da Fazenda. Mas, primeira diferenciação que nós podemos fazer entre uma entidade aberta e uma entidade fechada é a finalidade. Na entidade aberta, tá? Onde a entidade ela se confunde com aquele que a opera, que na verdade são bancos, as instituições financeiras e seguradoras, há claramente a finalidade lucrativa.
Então, o banco e a seguradora, quando oferece um produto, nesse produto tem uma parte que é o lucro daquela organização. Já nas entidades fechadas, isso não ocorre. As entidades fechadas, elas são constituídas sob a forma de fundação ou associação civil, né, onde, sem fins lucrativos, onde tanto aqueles que criaram a entidade, quanto aqueles que participam e vão se beneficiar, tá, eles são gestores, eles compartilham a gestão daquela organização. Tá? Então, na gestão, na entidade aberta, quem administra um banco, quem administra um negócio são os seus proprietários, os seus acionistas. Já no fundo de pensão, quem administra são os participantes, os aposentados, as empresas que criam, as associações que criam o fundo de pensão. Todos eles de forma conjunta se unem para administrar aquela organização e poder atingir o objetivo para o qual ela foi criada. Ambas são pessoas jurídicas de direito privado, tanto a sociedade anônima, banco e seguradora, quanto as fundações e associações que são os fundos de pensão. O público-alvo também dá uma certa diferenciada de atuação de cada uma dessas entidades. A entidade aberta, ela tem um público-alvo, toda a população. Então, todo e qualquer cliente de uma instituição financeira ou de uma seguradora é um potencial participante de um plano ou de um produto que aquela organização venda. Já no caso dos fundos de pensão, tá, o nosso público são aquelas pessoas que, por algum vínculo, estão em grupo e em grupo acessam o fundo de pensão. Então, podemos dizer que aquela empresa, aquela organização empresarial que tem interesse que seus empregados tenham um benefício adicional no futuro, pode criar um fundo de pensão. E apenas esses empregados dessa organização é que vão ter acesso ao plano daquele fundo. Outro tipo de entidade são aquelas que nós chamamos de planos instituídos, entidade de planos instituídos. São as entidades onde não há um empregador, não há uma pessoa jurídica que emprega. Há sim uma pessoa jurídica que tem um vínculo associativo com um grupo de colaboradores, de profissionais. Pode ser um vínculo profissional, um sindicato ou uma associação de classe, pode ser uma cooperativa, pode ser uma associação de empregados, de participantes, tá? E eles, ao criarem uma entidade, esses associados têm acesso a esses planos. Tá? Como principais produtos, vamos chamar assim, que são oferecidos, no caso da Aberta, nós vemos todo dia no jornal os famosos PGBL e BGBL, que são produtos vendidos ao público e, como consequência, tem uma parcela que é lucro da seguradora ou do banco. Já nas entidades fechadas, nós não temos interesse de lucro, então nós não vendemos nada. A entidade fechada, ela não vende um produto, ela tem uma solução, tá, no qual os criadores da entidade e aqueles destinatários dos benefícios, tá, têm acesso. Então nós temos planos de benefícios, que é um arranjo onde eu vou definir coisas parecidas com o que eu tenho lá no INSS. Eu tenho a aposentadoria por idade, por tempo de contribuição, por invalidez, por morte, e outra gama de benefícios que vão ser negociados entre esse grupo, tá? E a partir daí definido como vai ser custeado, contribuições serão feitas para acumular recursos e lá no final pagar o benefício para essas pessoas. Esses planos têm três modalidades de organização. Tem um plano de benefício definido, né? Tem um plano de contribuição definida e tem plano de contribuição variável, né? Que são arranjos com características específicas para cada tipo de organização. Nós já comentamos sobre o tratamento tributário, mas é importante citar que quando você acessa um plano de previdência complementar, um plano numa entidade fechada ou numa entidade aberta, você tem direito a optar por como você vai querer ser tributado no momento que você for receber o benefício lá no futuro, 30, 35 anos depois. Tá? Nós temos duas regras tributárias. A regra do regime progressivo, onde o fundamento desse regime é o volume de recurso, o valor da remuneração que as pessoas recebem.
À medida que essa remuneração vai sendo elevada, a alíquota de contribuição para o imposto de renda também vai sendo elevada. No Brasil, atualmente, nós temos 5 faixas de contribuição lá no regime progressivo, que vai de 7,5% nas primeiras ali e até 27,5% naquelas camadas da população que recebe uma remuneração acima de determinado valor. Já no regime regressivo, o foco não é um volume de recurso, e sim o tempo que esse recurso permanece no regime. É uma forma de incentivar para que as pessoas poupem, para que as pessoas se preocupem com o futuro e guardem recursos lá na frente para ter um padrão de vida melhor. Tá? Alguma coisa além daquilo que o nosso regime geral paga todo mês. Então, se a pessoa quiser manter o seu padrão, ou quiser ter um padrão de vida mais elevado, ele pode contribuir e isso vai, ao final, reverter em seu benefício. No regime regressivo, nós temos alíquotas que variam de 35% para aqueles benefícios, para aqueles recursos que permanecem até 2 anos lá na entidade, sendo administrado, sendo investido, até uma alíquota de 10% para aquelas pessoas, para aqueles recursos que permanecem por mais de 10 anos. Então, se eu sou participante da entidade, optei pelo regime regressivo e daqui a 20, 30 anos eu me aposentar e passar a receber esse benefício, a contribuição para o imposto de renda que eu vou fazer lá na minha declaração anual vai corresponder a 10% sobre o montante desse benefício que eu recebi. Nós chamamos de atores aquelas pessoas que estão ali envolvidas nos 2 tipos de entidades de previdência complementar. No caso das entidades abertas, os principais atores são os proprietários dessas entidades. Né? No caso do banco e da seguradora, como são a sociedade anônima, os seus acionistas, os seus gestores. Eles que estão ali, que administram isso tudo. No caso da entidade fechada, os principais atores são aqueles que instituíram a entidade, são os patrocinadores ou são as associações de classes cooperativas, os próprios participantes, que são os destinatários dos recursos, e os aposentados. Tá? Esse grupo é que se reúne, esse grupo é que administra, cria, recolhe e administra a entidade. E cabe ao poder público avaliar, fixar regras de segurança, de solvência, de liquidez, para que isso lá na frente, a promessa lá na frente seja atendida. Tá? Como eu já comentei, no caso da entidade aberta, nós temos um órgão que cria essas regras, que é chamado Conselho Nacional de Seguros Privados, e tem um outro órgão, outra autarquia, que fiscaliza todas as atividades envolvidas pelas entidades abertas. Essas 2 organizações estão ligadas, estão vinculadas ao Ministério da Fazenda. No caso das entidades fechadas, tá? Nós temos o chamado Conselho Nacional de Previdência Complementar. Mais uma vez, um detalhe muito interessante é que nesse Conselho Nacional de Previdência Complementar, os participantes, os assistidos, os aposentados, que a gente chama de assistidos, os patrocinadores, as empresas que financiam, criam um plano, os instituidores daquelas associações também têm assento no Conselho. Eles também ajudam a definir as regras que serão aplicadas na gestão dessas entidades e no pagamento desses benefícios. E nós temos uma autarquia vinculada ao Ministério da Previdência Social, chamada Previc, que faz a fiscalização de tudo o que acontece, toda a lei, toda a regra definida lá pelo Conselho Nacional de Previdência Complementar. Em determinado momento, a gente percebe que algumas pessoas ficam um pouco em dúvida: como é que eu consigo juntar dinheiro ao longo do tempo e esse dinheiro assim, crescer? Vou usar a metáfora que o meu amigo Valdir aqui usou, do bolo. Como é que você fez um bolo que no princípio, quando você botou a massa, ele estava lá na metade da forma e ao estar cozido, né, ele aumentou, ele ficou acima, né, na borda da forma e deu um bolo bonito. A gente chama pelo efeito da capitalização. A capitalização nada mais é do que nós recebemos a contribuição, essas contribuições serem investidas nos vários ativos financeiros que nós temos no Brasil, na Bolsa de Valores,
comprando título público, comprando títulos privados, CDB, RDB, investindo em imóveis, emprestando inclusive recursos para os próprios participantes, tá? Investindo em atividade de infraestrutura, e isso gera rentabilidade. Essa rentabilidade vai para o fundo de pensão, vai para o plano, tá? E no momento seguinte, o principal, aquele valor que foi contribuído mais dessa rentabilidade é reinvestido. E ao ser reinvestido, tá, o processo de oferição de renda, ele aumenta, ele cresce o bolo. Né? Ao longo de 30 anos, nós temos feito alguns exercícios, algumas simulações, e está mais ou menos no gráfico que está aí na tela de vocês, que ao longo do período que nós estamos contribuindo, né, período de 30 anos, 25, 30 anos, nós percebemos que o montante de recursos que é oriundo da rentabilidade, ele representa cerca de 2 vezes aquilo que nós contribuímos, por conta desse processo de investimento, de rentabilidade, de aplicação e de reinvestimento. E no momento em que a pessoa se aposenta e passa a receber esse recurso, ele não recebe tudo de uma vez, ele recebe de forma parcelada, mês a mês, e esse recurso continua, o que sobra, além do pagamento feito ao mês, continua sendo investido. Isso garante que ao longo da sobrevida da pessoa, por exemplo, a pessoa aos 65, até os 85, 90 anos, lá no fundo de pensão nós temos pessoas com mais de 100 anos recebendo benefícios, eles continuam a receber por conta desse efeito de capitalização. Falando agora objetivamente e especificamente sobre o fundo de pensão, tá? Que é a entidade que a gente, a organização que a gente trabalha, que a gente fiscaliza, que a gente cria regras, a gente tem algumas características que são interessantes que vocês conhecessem. A primeira delas é a forma de criação de um fundo de pensão. Ele não nasce do nada, não é da empresa, não é dentro da organização empresarial, muito menos dentro da associação. É uma pessoa jurídica criada especificamente para esse objetivo, administrar planos previdenciários. Tá? E ela é criada, sim, por um patrocinador ou por um instituidor. Tá? Nós temos inúmeras empresas que têm fundo de pensão, algumas empresas públicas, a Petrobras, o Banco do Brasil, Embrapa, e temos outras privadas, Volkswagen, IBM, Shell, várias outras que têm também fundo de pensão. E organizações associativas, como a OAB, como a Unimed e outras tantas que têm o seu fundo instituído e recebem esse recurso dos seus associados ou seus participantes, investe e ao final entrega esse benefício para o participante. Então, a entidade de previdência complementar, o fundo de pensão, tá? A entidade fechada, é uma pessoa jurídica, autônoma da empresa e que tem um objetivo específico, administrar planos de previdência. Como pessoa jurídica, ela tem uma forma de organização, uma forma de gestão definida por um estatuto. Tá? Nós chamamos de governança, uma estrutura de governança bem clara, onde os participantes têm acesso, os patrocinadores têm acesso, os instituidores também acesso ao quê? Aos conselhos deliberativos, aquela organização, aquele ente daquela organização que define as diretrizes de funcionamento daquela organização. Nós temos um conselho fiscal também com acesso desse grupo, que controlam, que fiscalizam esse funcionamento. E nós temos a diretoria executiva, que é aquela que faz a coisa funcionar, aquela que faz com que a entidade funcione no dia a dia. Né? Uma entidade de previdência complementar pode operar mais de um plano. Eu posso ter uma entidade que tem vários patrocinadores e cada um deles escolha uma forma específica de organizar o seu interesse previdenciário. Então, cada plano desse tem um patrimônio. O patrimônio não é da entidade, é do plano, tá? Das pessoas que fazem parte daquele plano. E esse patrimônio, ele é segregado, ele é separado, ele não se mistura. Tá? A gente tem isso separado contabilmente, tá? E sabemos a reserva de cada um desses, ou quanto cada grupo desses conseguiu acumular para lá na frente poder receber benefício. Não há que se falar em tirar recurso de um para cobrir o outro. Porque, lembra-se que eu falei que é um contrato.
um acordo feito, uma forma específica de fazer isso, né? Embora esses recursos, na hora de ser investidos, até pela força do montante que eles representam, eles são feitos de forma conjunta e depois são divididos na proporção dos investimentos que forem feitos. Esses investimentos também não são feitos à vontade de cada um. Existe um órgão chamado Conselho Monetário Nacional, que vocês devem conhecer, e que ele define claramente, tá, limites de diversificação e limite de prudência nos investimentos. O que quer dizer isso? A gente não pode investir todo o recurso acumulado num único ativo. Eu não posso investir todo o recurso que eu tenho na Bolsa de Valores, porque se houver uma oscilação, essa oscilação é sentida diretamente no plano. Então eu tenho que diversificar, eu tenho que investir em vários ativos, em ações, em títulos públicos, em imóveis, né, para que, caso aconteça algum momento desfavorável, esse recurso não seja perdido ou não seja diminuído, né? E há também o que nós chamamos de limite de prudência. Mesmo investindo, por exemplo, numa bolsa de valores, eu não posso pegar uma grande parte do meu patrimônio e investir em uma ação, uma só empresa. Eu tenho que distribuir isso entre várias empresas para que também, caso a ação daquela empresa tenha alguma oscilação, essa oscilação não seja sentida fortemente pelo fundo. Essas regras, elas são obrigatoriamente observadas pela entidade na hora de fazer a sua política de investimento. Então não é colocado na mão de uma única pessoa decidir onde vai investir. Obrigatoriamente a entidade, aquelas pessoas que administram, a diretoria executiva tem que montar uma política definindo regras, além daquelas regras que o Conselho Monetário define, para que o Conselho Deliberativo da entidade, onde tem participante, patrocinador e aposentado, verifique e concordem com aquilo. E aí sim ele pode aplicar. E do nosso lado da fiscalização, nós estamos ali observando para que aquilo seja atendido, seja observado. Limite, as regras de diversificação, o limite de prudência, tudo isso é acompanhado periodicamente para que mantenha um certo controle. E caso alguma entidade, algum administrador cometa algum deslize, cometa algum engano ou cometa alguma irregularidade, a nossa fiscalização vai aplicar uma penalidade. Só para vocês terem uma ideia do montante do valor dessa penalidade, hoje a multa mínima está variando entre 24 mil e a máxima 2 milhões e 400 para cada pessoa jurídica que fizer alguma irregularidade. Logicamente, depende do potencial ofensivo, da ilegalidade que ele cometeu, da irregularidade, do prejuízo que ele causou e da gravidade do ato que ele cometeu. Além disso, nós temos a questão da suspensão. Por exemplo, o administrador deixou de cumprir uma regra que não trouxe um prejuízo financeiro para a entidade, deixou de mandar um documento ou deixou de cumprir um procedimento. Ele vai ser punido, mas ele pode ser punido até com uma suspensão, sem receber remuneração, ou se ele cometer uma falta muito grave, além da multa pecuniária, ele pode ser afastado da atividade por até 10 anos. É o que nós chamamos de inabilitação. Tá? Ao dizer que ele é afastado, ele é inabilitado da atividade, ele não pode exercer nenhuma atividade, nenhum banco, nenhuma instituição financeira, nenhuma seguradora, não pode trabalhar no serviço público, não pode trabalhar no fundo de pensão. Ao inabilitar um administrador, certamente ele não vai receber, ele vai ficar afastado de qualquer dessas atividades. Pode fazer qualquer outra coisa, menos isso. Além de ter denunciado ao Ministério Público, que vai tomar as providências penais e cíveis de recuperação do prejuízo que ele causou, caso ele tenha feito alguma coisa, algum crime. Então, há um acompanhamento bem rigoroso para isso. No caso lá da governança, como nós comentamos, cada tipo de organização, cada tipo de ente do fundo de pensão, ou o Conselho Deliberativo, o Conselho Fiscal ou a diretoria executiva tem funções, atribuições específicas.
No caso da diretoria executiva, ela administra a entidade, faz o dia a dia, faz o trabalho operacional. O Conselho Deliberativo, ele faz o trabalho de diretriz, ele avalia e dá o caminho, dá o limite que ele quer que o gestor lá observe. E o Conselho Fiscal é aquele que está ali, acompanha periodicamente todas as operações, tudo que é feito, para avaliar se houve qualquer desvio, deslize ou até descumprimento de uma política de investimento, de uma diretriz. Tá? Todos esses colegiados, os 3 são colegiados, decidem de forma conjunta, tem a participação de empregados ou de participantes, de aposentados, de patrocinadores e de instituidores. Qualquer um pode exercer essa atividade, Paulo? Não. Há um pré-requisito para qualquer pessoa ascender ou acessar um desses colegiados. Primeiro, ele tem que ter alguma experiência, ou na área financeira, ou na área contábil, na área jurídica, na área de fiscalização, na área de auditoria, obrigatoriamente. Além disso, ele não pode ter sofrido nenhuma condenação criminal transitada em julgado. Também não pode ter sofrido nenhuma punição administrativa, aquelas multas que eu comentei, aquela inabilitação. Uma simples advertência que eu dou num dirigente, tá, já afasta ele de uma gestão, caso ele esteja exercendo algum cargo que ele exercer. No caso da diretoria executiva, além da experiência, obrigatoriamente ele tem que ter formação acadêmica. Então, eu não tenho como admitir que um diretor financeiro, um diretor de investimento, ele não tenha a formação acadêmica que lhe dê conhecimento adequado para fazer essa atividade, além daquela experiência operacional. Eu comentei que os participantes assistidos têm acesso a esse colegiado, ele tem assento lá. O assento ele é escolhido pelos próprios pares, pelos próprios participantes assistidos. Eles fazem uma eleição, tá, e escolhem aqueles que vão representá-los nesses colegiados. E todos eles têm mandato. Então, o Paulo, quando acessa ou quando vai exercer algum cargo no fundo de pensão, ele tem um mandato. Ele tem um prazo que ele vai exercer aquele mandato, podendo ser reconduzido. E quem vai reconduzi-lo ou não é o colegiado, a diretoria, o Conselho Deliberativo, que vai avaliar o trabalho dele, o desempenho, o resultado que ele alcançou por esse tempo. Esse gráfico aí eu tentei demonstrar para você como é que é o ambiente do fundo de pensão. Nós vemos ao centro ali, que eu chamei de plano de entidade, a FPC, a Entidade Fechada de Previdência Complementar, e ela administra um plano. E essa entidade ela tem influência do Conselho Deliberativo, que define todas as diretrizes de gestão. Nós temos o Conselho Fiscal, que está ali fiscalizando, controlando o tempo todo, e estão interagindo entre si. E temos a diretoria executiva, que faz com que a entidade funcione. Ela faz o operacional. E também está sendo monitorada direto pelo Conselho Fiscal e pelo Conselho Deliberativo. Ele tem que prestar conta. Por fora, nós temos os participantes, além daqueles entes, aqueles participantes assistidos que estão nesses colegiados, no Conselho Fiscal, no Conselho Deliberativo e na diretoria executiva. Os outros participantes estão lá acompanhando, devem acompanhar e devem, se tiver dúvida, cobrar, pedir esclarecimento. E a entidade é obrigada a prestar o esclarecimento. Ela não pode se negar. Se ela se negar, ela é multada porque se negou. E também, do outro lado, nós temos os patrocinadores e instituidores, que também estão ali administrando, e além daqueles que estão diretamente na atividade, os outros estão tomando conta, estão atuando, cobrando resultado, querendo saber informações a respeito da gestão. E para o lado do Estado, o Estado está presente, regulando a atividade, supervisionando, fiscalizando, e tem uma série de órgãos que estão sempre ali atentos a isso. Nós temos o nosso Conselho Nacional de Previdência Complementar, nós temos a Secretaria onde eu trabalho, que define a política pública para o setor, nós temos o órgão de fiscalização, que é a Previc, nós temos o Conselho Monetário Nacional, nós temos a Comissão de Valores Imobiliários, nós temos o Banco Central, está todo mundo de olho, porque o fundo de pensão influencia em todo o segmento da sociedade, além do participante
e da empresa contribuir e depois receber, esse valor, como é investido no mercado, influencia o mercado de capitais, incentiva o mercado financeiro, influencia nos investimentos, tá? Na economia do país, na geração de emprego, na construção de infraestrutura, uma série de outros aspectos. Paulo falou um monte de coisa, no final das contas, para que serve a Previdência Complementar? Qual a sua importância? E aí, vou dar um dado que eu colhi numa pesquisa que eu vi recentemente, que, no caso, 52% das pessoas que se aposentam declaram, foi uma pesquisa realizada por organizações especializadas nisso, 52% das pessoas que estão aposentadas declararam que reduz o nível da sua despesa, reduz o seu consumo no momento que aposenta. Tá? E quando a gente percebe como esse consumo é formado, a gente vê que desse valor que ele recebe, 63% é para usar na habitação e na alimentação. E outros 15% na saúde. Só aqui eu tenho 78%, sobrando cerca de 22% para as outras situações. Vestuário, diversão, cultura. Né? E é nesse momento que é importante a Previdência Complementar. Tá? Se você que é empregado ou que um dia vai acessar o mercado de trabalho, tem à sua disposição, ou se não tem, que queira ter à sua disposição um fundo de pensão, você deve pensar: como eu vou manter o meu padrão de vida, como eu vou ter um recurso que me permita ter uma vida melhor, tá? Já que a Previdência me garante o básico, assim, ferrenhamente, cotidianamente, sem falhar, sem atrasar. Como é que eu vou ter um recurso adicional para eu poder viver melhor, para eu poder me divertir, para eu poder viajar, para eu poder ter um padrão de vida melhor na Previdência Complementar, né? Como eu vou conseguir acumular um volume de recursos, tá? Para que no futuro eu possa utilizar esse em meu proveito, por meio da Previdência Complementar. Como eu vou garantir que lá na frente eu vou ter uma segurança para um imprevisto? Eu costumo conversar até com meus filhos, dizendo assim: ó, vocês são jovens, são saudáveis, são felizes, são inteligentes, mas não são de ferro, ou não são, vamos dizer assim, a doença, os infortúnios chegam a vocês como chegam a mim, e já tem uma certa idade. Tá? Então, jovens, vocês também estão sujeitos a esse tipo de infortúnio. Tá? E quando você tem um fundo de pensão, você tem uma segurança adicional. O Valdir comentou aqui no caso de uma pessoa que sofreu um acidente e que teve que procurar uma atividade diferente daquela que exercia, por conta de ficou incapacitado ou diminuiu essa capacidade de exercer o seu ofício. Tá? Por um tempo, o INSS vai lá garantir, vai dar lá a prótese, vai treinar, vai capacitar essa pessoa, vai dar manutenção, tá? Mas você precisa continuar vivendo, você precisa continuar tendo uma atividade. Talvez a atividade que você vai exercer não te dê o volume de recurso, o salário, a remuneração que você tinha antes, tá? Caso você tenha um fundo de pensão, isso pode lhe ajudar. E um fator também de atratividade é que o fundo de pensão oferece aos seus participantes empréstimos, financiamento imobiliário, inclusive, a um custo muito, muito menor de qualquer organização financeira. Só não bate o INSS, que esse é imbatível, mas com certeza ele oferece a seus participantes a possibilidade de pegar empréstimo ou de contrair algum financiamento para uma atividade que ele queira, uma casa e tal, com taxas muito, muito, muito inferiores ao que é praticado no mercado financeiro de forma geral. Acho que é importante mostrar para vocês algumas informações sobre finanças. Eu peguei aleatoriamente aqui 10 anos de rentabilidade de alguns ativos. Eu peguei, por exemplo, quanto foi medida a inflação pela Fundação Getúlio Vargas de 2003 até 2014, mais ou menos. Deu em torno de 170%. Eu peguei
qual foi o rendimento que a poupança nesse período garantiu aos seus poupadores? 125%. Eu peguei quanto os bancos cobram entre si quando um empresta dinheiro para o outro. Nós chamamos o tal do CDI, Certificado de Depósito Interbancário. 192%. E quanto vocês acham que o fundo de pensão auferiu nesse período? Nada menos do que 250%. Ou seja, aquele investimento que deu o maior nível de rentabilidade, que foi o CDI, perdeu ali com 58% a menos. Tá? Muita gente às vezes fica, Paulo, mas a gente sempre ganha, eu estou animado, vou ficar rico com fundo de pensão. Não vai, porque não é esse o objetivo. Fundo de pensão, ele não ganha todas, não ganha sempre, mas ganha a grande maioria das vezes. Por isso que ao longo de um grande período, as rentabilidades que são oferidas pelo fundo de pensão são muito atrativas e muito superiores a qualquer outro ativo que nós temos por aí. Tá? É alguma coisa que eu acho importante que vocês conheçam, alguns já falei, mas é importante que vocês saibam desse aqui. No fundo de pensão, ninguém paga para entrar ou para sair. Então não tem que pagar taxa para poder aderir a uma entidade ou um plano. É totalmente livre. Eu demonstro o interesse e passo a contribuir. Não importa a idade que eu tenho, lógico, quanto mais cedo eu contribuir por mais tempo, tá? Maior vai ser o volume de recursos que eu vou acumular e maior vai ser aquele benefício que eu vou oferir. Custos atrativos. Quando a gente vê que, no caso de outro ente, uma entidade aberta, que há um interesse lucrativo, tá? O custo dele é o custo que atende ao interesse lá dos seus acionistas. No caso do fundo de pensão, o custo que essa entidade tem para funcionar é única e exclusivamente aquilo que ela gasta para funcionar. Ninguém tem interesse de que a entidade de fundo de pensão tenha lucro, porque toda a rentabilidade oferida é do participante, é para pagar o benefício para o participante. Entendeu? Então não há lucro. Por não ter lucro, a gestão é muito, embora seja uma gestão complexa, tem muita coisa que você tem que cumprir, mas ela é mais barata, o custo é muito menor do que em outro veículo que vocês possam ter conhecimento. Eu já comentei que 100% daquilo que é oferido com rentabilidade é transferido para a reserva dos participantes. Tá? Proteção contra invalidez e morte. Caso vocês tenham um plano, o INSS já garante a renda básica, mas o fundo de pensão também garante isso, como adicional. Então, se aconteceu num caso recente do plano que foi criado por servidor público no nível federal, com 2 meses que estava participando, infelizmente o participante veio a falecer. Tá? A viúva, a esposa dele e a família passaram a receber um benefício garantido pelo fundo de pensão, porque havia contribuição para isso, havia previsão para isso, e esse recurso hoje está sendo pago a essa viúva até o dia que ela vier a falecer, que é o nosso caminho, né? Também no fundo de pensão a gente tem uma coisa que é muito atrativa. Quando eu tenho o meu empregador, uma empresa que eu trabalho, que está interessada em me ajudar a poupar para o meu futuro, tá? Eu não posso perder essa oportunidade. Ele está contribuindo comigo, tá? Para me ajudar, tá? É uma coisa que a gente não vê por aí. Eu costumo brincar que eu não vejo nenhum aposentado de outras entidades, mas no fundo de pensão eu vejo. Nós temos uma quantidade bem grande de aposentados que recebem. A gente gasta em torno de, anual, em torno de 24 bilhões de reais de benefícios pagos anual. Isso é um volume que o INSS paga talvez no mês, né Valdir? Mas o fundo de pensão tem esse volume de pessoas que já recebem o benefício. Já comentei a questão da dedução para fins de imposto de renda durante o período que você está em atividade, até 12% da sua renda tributada. Tá? Os investimentos que os fundos de pensão fazem não tem tributação. Ou seja, 100% daquilo que eles oferem vai para a entidade, vai para o plano, vai para a reserva. Tá? E por exigência, tá, do órgão de fiscalização, do órgão que regula, tá, as entidades que fazem esses investimentos são entidades que estão
credenciadas por ele, não é qualquer um. Não é o Paulo que inventou de brincar de investimento e vai lá investir na bolsa, assim, tem que ter conhecimento. É alguém especializado que é controlado pelos órgãos de fiscalização de cada esfera desses ativos. E, por fim, aquela questão do imposto de renda. Gente, só por saber que eu vou deixar de pagar uma alíquota de 27,5% para pagar uma alíquota de 10% no momento que eu vou me aposentar, tá? Fazendo uma conta assim rápida, se eu tiver R$5.000 de benefício numa entidade fechada, eu pagaria 27,5%, ou seja, um quarto disso, mais ou menos, eu pagaria R$1.300, em torno disso, de imposto de renda. Eu vou pagar 500. Eu tenho a possibilidade de pagar 500 se eu optar pelo regime regressivo, o dinheiro ficar por mais de 10 anos lá. Tá? Olha o ganho que eu tenho. É o incentivo que o Estado dá para que você possa poupar para o seu futuro, para que você possa se preparar. Como muito bem disse o Valdir, a gente tem que se preparar e se programar para o futuro. Essa é a finalidade da nossa educação financeira e previdenciária. Preparar o cidadão para que ele possa entender o que está à sua disposição, como acessa, quais são suas obrigações, quais são os seus direitos, e ele possa escolher de forma consciente, de forma esclarecida, aquilo que é melhor para ele. Ele vai escolher. Tá? Esse é o grande objetivo da nossa educação financeira, e nós estamos na segunda semana nacional de educação financeira, no qual esse evento está inserido, tá? E essa é a nossa finalidade. Mostrando a Previdência Complementar, o regime geral, vocês percebem a quantidade de informações que são colocadas à disposição de vocês, a quantidade de situações, de possibilidades, de direitos que estão à disposição. Basta a gente conhecer e aprender como utilizá-los, como se qualificar para recebê-los. Esse último quadro é só uma ideia para vocês saberem da pujança do regime de previdência complementar. Hoje nós temos em torno de 300, em setembro de 2014, que é a última informação assim, fechada que nós temos 317 entidades fechadas em funcionamento no Brasil. 2.692 empresas que patrocinam os planos, 494 instituidores, cooperativas, associações, ordens, conselhos de classe, sindicatos, e um total de 1.134 planos. Percebe que tem mais de uma cooperativa, mais de um sindicato, mais de um patrocinador num plano. Nós temos só de pessoas que contribuem e que recebem 3.400.000 pessoas. E um número aproximadamente igual a esse de dependentes, tá? Que eles acabam tendo direito ao recurso no momento que essas pessoas falecerem, né? O aposentado e a pensionista. E nesse período que existente do Fundo de Pensão, de 77 até agora, as entidades conseguiram acumular 712 bilhões de reais. Tá? É um volume muito significativo de dinheiro que é aplicado na economia brasileira, no mercado de acionário, no mercado, no título público, em mercado formal, eu digo, gerando emprego, gerando investimento, gerando crescimento e desenvolvimento do país. Além de proporcionar àquele que tem a vontade, o interesse de contribuir, de poupar para o seu futuro, um benefício lá na frente quando ele for aposentar. Tá? Eu vou ficando por aqui, me coloco à disposição de vocês para responder alguma pergunta, algum esclarecimento que vocês queiram, né, independentemente depois a gente poder continuar o contato. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de levar conhecimento, né? Porque levar conhecimento não é só esclarecer as pessoas, mas também é uma oportunidade de aprender também. O PEP, nós chamamos de PEP, né? Programa de Educação Previdenciária, carinhosamente chamado de PEP, está situado nas gerências executivas, nas agências do INSS. Nós estamos à disposição, caso alguma entidade queira uma palestra, queira um curso, queira desenvolver alguma ação para efeitos de conhecimento previdenciário, nós estamos à disposição. Pode procurar qualquer agência do INSS e falar que quer falar com algum membro do PEP. Se não tiver um membro naquela agência, a gerência vai encaminhar para o local mais próximo, ou ele vai fazer o contato conosco, fazendo o link com a pessoa. Então nós estamos à disposição para levar esse trabalho, para expandir ainda mais conhecimento. Como eu disse no começo,
eu acredito que é um conhecimento que já deveria vir já no berço escolar, porque não é falar de aposentadoria, mas é falar de planejamento para o futuro. E isso é de suma importância. E volto a dizer, só sabe realmente a diferença que faz esse tipo de planejamento, esse tipo de benefício, quem já está passando por ele. Então é importante pensar nisso. Então, muito obrigado mais uma vez e estamos à disposição. Obrigado, Valdir. Paula, por favor. Bom, fico feliz em poder transmitir essas informações. Sei que é um volume muito grande de informações, num momento curto, tá? E ao longo do momento, da semana, vocês vão ter acesso aí às apresentações e podem surgir alguma dúvida, a gente coloca à disposição nos endereços eletrônicos que vocês viram, no site do Ministério da Previdência, tem lá o nosso endereço, o nosso nome, o telefone, você pode ficar à vontade para ligar, tá? E uma coisa importante que o Valdir disse é a questão do planejamento. Então vocês perceberam que a Previdência Complementar, ela por si só, ela não é a única solução. Nós dependemos, nós precisamos do regime geral, tá? O regime geral, ele garante, tá, a força do Estado brasileiro, para garantir da sociedade brasileira, porque muita gente pensa que a Previdência Social é o governo. Não é o governo, é a sociedade unindo esforços para que lá no futuro ela possa estar amparada, tá? O governo faz o papel de organizar a gente, que é servidor público, está lá organizando, administrando e tentando devolver esse esforço que foi feito. Então, o regime de previdência complementar não é por si só suficiente. Ele tem a sua finalidade, que é a renda adicional, mas necessariamente você tem que ter o regime geral de previdência complementar social, ou até o regime próprio se for um servidor público, né? E, então, sem isso, o cidadão não fica totalmente amparado, tá? Todas as ações que nós estamos agora tratando, essa palestra, essa conversa que nós estamos tendo, elas integram a segunda Semana Nacional de Educação Financeira, tá? A Estratégia Nacional de Educação Financeira é uma ação, uma decisão do governo federal que existe desde 2010 para que a gente possa levar à sociedade, levar à população informações, conhecimento, esclarecimento para que todo cidadão possa conscientemente, de forma clara, escolher a melhor forma de programar o seu futuro, de consumir, de exercer o seu direito nas várias esferas do governo, da vida do dia a dia. Nós estamos felizes porque nós temos mais de 500 eventos ocorrendo ao longo dessa semana, né? E a gente espera e conclama a todos para continuar a divulgar isso, que isso não se limite à semana, tá? O PEP está disponível 24 horas por dia, né, Valdir? Nem dá o 26. Tá? Para levar essa informação, nós também da Previdência Complementar. Então, no âmbito da Previdência Complementar, nós estamos sempre dispostos a atender, a orientar, a esclarecer. Eu tenho uma dúvida, pode mandar pergunta para o nosso e-mail, pode ligar, pode mandar carta, o que for melhor, o que for mais adequado. Pode nos chamar para conversar, que a gente está sempre disposto a esclarecer. O nosso objetivo é que todo cidadão saiba de tudo o que está disposto, está disponível, está à sua disposição para que ele possa escolher a melhor forma de se preparar para o futuro, planejar a sua vida, cuidar da sua família e viver feliz, tá? Então, muito obrigado e estou aguardando as perguntas lá no meu e-mail, tá? Uma boa tarde.